Começando agora e conectando você, o programa Rumos na Vida. Apresentado pelo pastor Érico Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá. Eu quero tecer comentários agora sobre uma questão muito atual. É o relacionamento do cristão com os governantes. E quero me basear em alguns trechos de Salmos de Davi. Há outros salmistas que são considerados muito espirituais, discípulos de Davi, filhos de Coré, e outros assim, o próprio Asaf, mas Davi tinha uma mente bem trabalhada pelo Senhor, e isso faz uma diferença tremenda. Um pastor que tem uma vida aprovada por Deus, ele pode servir de referência, de modelo, é muito diferente de um que é mais ou menos, um que é profissional. Por exemplo, um pastor que deixa as ovelhas para ganhar um salário maior em outra igreja. Uma pessoa guiada assim pelo instinto profissional é muito diferente de um pastor verdadeiro que dá a vida pelas ovelhas. Outra coisa, o que a pessoa tem na sua mente com relação à vida moral, todos erram, todos pecam, mas a maneira como a pessoa encara o seu próprio pecado, como encara o pecado dos outros, isso faz muita diferença. Em resumo, um líder amadurecido é muito diferente. Seria muito bom que tivéssemos no país uma liderança assim, que pudesse dar bom exemplo, que pudesse ser referência. Mas parece que essa história não é nova. Infelizmente, a gente olha para os governantes e sente vergonha. Eu me lembro de Rui Barbosa, aquele que é considerado o maior erudito, conhecedor da língua portuguesa. Infelizmente, ele está no ostracismo. Não se fala mais dele nas escolas por causa da linha dele. Ele era de uma linha liberal, assim, pró-evangélica, e ele foi candidato à presidência da República exatamente para acabar com a política café com leite. 3 vezes ele foi derrotado. Política café com leite era governante de São Paulo e de Minas Gerais, e isso se alternava com muitas fraudes nas eleições. Isso parece que é antigo na história do Brasil, e o Rui Barbosa, vergonhosamente para nós, foi derrotado. O povo não queria um presidente daquele jeito, muito sério, muito correto. O povo preferiu presidentes mais do seu jeito, mais do seu gosto. Infelizmente, esta situação é presente. Davi diz o seguinte no Salmo 11, versículo 7: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. O Senhor é justo e Ele ama a justiça. Infelizmente, aqui no Brasil, parece que quando a gente olha para a justiça, o rosto de todos desanima. Todo mundo fica desanimado quando se fala em justiça no Brasil. Quando a gente começa a se aprofundar no âmago das decisões judiciais, nas motivações das decisões, a gente fica mais triste ainda por ser brasileiro. Foi o que Rui Barbosa disse, que de tanto se multiplicar a nulidade, o erro, se agigantar o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desistir da honra, a ter vergonha de ser honesto, infelizmente. Aí Davi, o salmista, no Salmo 12, estou lendo a Bíblia: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Parece que Davi estava assistindo um debate entre candidatos no Brasil de nossos dias. Mentira, engano, fingimento, falsidade. A pessoa séria fica triste
ao assistir essas coisas. Já não há homens piedosos. Bem, Davi supostamente era rei. A gente não sabe esses salmos que ele compôs, se o foram no período antes de se tornar rei ou depois. De qualquer forma, mesmo ele já sendo rei, não modificou os salmos. Então ele adotou e assinou esses salmos todos. Mesmo como rei, ele pedia socorro a Deus. Senhor, está tão difícil achar gente honesta, direita, correta, que ama a justiça. E o que ele via, ele constatou no versículo 8, Salmo 12, versículo 8, você pode conferir na sua Bíblia. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Nós conhecemos muito bem o jeitinho brasileiro, a esperteza, o engano, e aparentemente ninguém se elege no Brasil sem mentira, engano, esperteza. A vileza é exaltada. Aquele que rouba, mais faz. Aquele que se corrompe, mas que defende o interesse de pessoas. Então as pessoas votam, apesar de saber que há corrupção. É muito triste este quadro e a gente vê que a palavra se cumpre. Infelizmente, ao invés de haver punição, quando de vez em quando, no Brasil é assim, de vez em quando há uma punição por erros de corrupção, de vez em quando, ao invés de isso servir de exemplo, pelo contrário, as pessoas que se corrompem ficam mais na defensiva ainda e só concluem uma coisa, da próxima vez eu preciso me defender melhor. E não deixam o erro, não deixam o pecado. Aí no Salmo 13, versículo 1, Davi diz: até quando, Senhor, até quando isso vai acontecer? Eu pergunto, será que você é uma das pessoas que tem fome e sede de justiça? Quando você assiste um programa na televisão, ou ouve no rádio, lê no jornal uma notícia, você se estarrece com o erro, você chora, você ora a Deus, você pede, ou você nem liga, para dizer a verdade, nem quer ver notícia assim, prefere ir para novela, para um filme, um outro filme qualquer. Será que você é uma dessas pessoas ou você chora com o erro que está vigente no país? A começar de cima, generalizado, todos se corrompendo. É uma situação desesperadora. Será que é para você? Será que você pede socorro? Você é daqueles que tem fome e sede de justiça, como Jesus disse em Mateus no capítulo 5, no Sermão do Monte. São bem-aventurados esses. Você faz parte desses que sofrem pelo seu país, que oram, intercedem, pedem a Deus pelos governantes, oram quando há uma eleição. Você é dessas pessoas que se preocupam com o seu país, você se preocupa com as pessoas ao seu redor, você está orando a Deus. Eu exorto você a colocar o seu pensamento em Deus e começar a sentir um pouco a situação ao seu redor e comece a orar também. Esse é o programa Rumos na Vida. Com este seu irmão, pastor Érico Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá. E eu venho aqui de segunda a sexta-feira, neste horário, a partir das 10 horas da manhã, fazer este programa Rumos na Vida, começando somente na internet. O site web radioramá.com.br, talvez breve perdendo o BR, aí vamos ficar só .com. E a partir das 10h30 também pela Rádio Livre, em ondas médias, AM 1440. Eu quero deixar com você aqui a nossa conta corrente. Se Deus tocar o seu coração, você quer contribuir, nos ajudar, manter essa obra, você sente de Deus isso, então anote aí a nossa conta corrente. Na Caixa Econômica, a nossa conta é agência 0209. 0209, operação 003 e a conta corrente 1315, dígito 4.
de qualquer lotérica, qualquer agência da Caixa, você pode mandar a sua contribuição. Se for mais favorável no Bradesco, agência 309, Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.